obsessão por bruxas do rei Stuart. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar de uma figura que era obcecada por bruxas. O rei James VI da Escócia e James I da Inglaterra. Talvez ele também fosse gay, mas isso fica para outro vídeo. James, filho de Maria Stuart, rainha dos escoceses, nasceu em 1566 em meio a um conflito tenso entre Escócia e Inglaterra. Quando ele tinha apenas 1 ano, sua mãe foi forçada a abdicar após uma série de escândalos, incluindo o assassinato suspeito de seu pai, Henrique Stuart, também conhecido como Lord Darnley. Sobre a morte do pai do James, vamos lá. Foi meio dramático. Henrique Stuart, Lord Darnley, foi assassinado em 1567 em um evento misterioso. Uma explosão na residência de Kirklefield, em Edimburgo. Depois da explosão, seu corpo foi encontrado estrangulado nos jardins. Agora, sabe o que foi mais estranho? Maria Stuart se casou com o principal suspeito do crime, o Conde de Bothwell, pouco tempo depois. Isso, claro, gerou muitos rumores de que ela podia estar envolvida na morte do marido. A situação foi tão caótica que a Maria acabou sendo forçada a abdicar do trono. E o pequeno James se tornou rei com apenas 13 meses. Imagina só crescer com toda essa bagagem, talvez até pensando que a sua mãe foi responsável pela morte do pai. Ele precisava de terapia, com mom e daddy issues desde pequeno. Complicado. Agora voltando ao James adulto. Além de lidar com esse trauma familiar, ele tinha um grande medo do sobrenatural. No reinado dele, bruxas, demônios e maldições não eram histórias de ficção, eram ameaças reais. E o interesse de James por bruxas começou para valer durante os eventos relacionados ao seu casamento com Ana da Dinamarca. Eles se casaram por procuração e ele decidiu viajar até a Dinamarca para buscar sua nova esposa. Mas no retorno à Escócia, o navio de James foi atingido por uma série de tempestades violentas, quase naufragando o casal real. James, convencido que não havia explicação natural para o desastre, acreditou que bruxas haviam causado a tempestade para matá-lo. Nada de azar ou fenômenos climáticos. Para ele, aquilo era uma conspiração sobrenatural. Essa crença deu início à famosa Caça das Bruxas de North Berwick. Em 1560, uma das primeiras e maiores caças às bruxas da Escócia. Cerca de 70 pessoas foram acusadas de participar de um complô satânico contra o rei, incluindo confessar que usavam magia para invocar as tempestades. Essas confissões, claro, foram arrancadas sob tortura, o que sempre se faz com que as pessoas falem que o que o torturador quer ouvir, não é mesmo? James acreditava que as bruxas estavam conspirando contra sua vida, e essa paranoia moldou muitos de seus atos políticos. Mas voltando ao jovem James, sua criação também foi bastante complicada. Embora sua mãe, Maria Stuart, fosse uma católica fervorosa, ela perdeu a guarda do filho após ser forçada a abdicar. James foi criado como protestante pelo tutor George Buchanan, que não gostava nada de Maria e fazia questão de ensinar o jovem rei a desprezá-la. Assim, o James cresceu em um ambiente onde o sobrenatural era temido e traições familiares e políticas eram constantes. Todo esse caos em sua infância deve ter contribuído para seu interesse por bruxaria e pelo ocultismo. Agora, falando das bruxas em si, o interesse de James VI por feitiçaria era bem conhecido. Ele até escreveu um livro sobre o assunto chamado Demologia, publicado em 1597. Esse livro era praticamente um manual de caça às bruxas, descrevendo os diferentes tipos de bruxaria e como lidar com quem praticava essas artes das trevas. Inclusive, muitos historiadores acreditam que o livro influenciou William Shakespeare a escrever Macbeth, uma peça que descreve as bruxas com características muito semelhantes às descrições que James fez no Demologia. Se você leu Macbeth, já sabe que não é exatamente o tipo de coisa que você gostaria de inspirar, não é mesmo? Além dos julgamentos de North Berwick, vários outros casos de bruxaria ocorreram durante o reinado de James. Um dos mais famosos foi o caso de Pendle Hill, em 1612 na Inglaterra, onde 12 pessoas foram acusadas de feitiçaria. Esse foi um dos julgamentos mais infames da Inglaterra e 10 dessas pessoas foram enforcadas. Outro caso que chama atenção foi o de Anne Gunter, uma jovem que alegava estar possuída por demônios.
James, fascinado por esses casos, participou pessoalmente da investigação e fez a Anne confessar que estava fingindo tudo. Ela e seu pai tinham inventado a história para incriminar algumas pessoas que eles acreditavam ter prejudicado a família. Ou seja, mesmo obcecado por bruxas, o James tinha um talento especial para identificar fraudes. Com o passar do tempo, a obsessão de James com bruxas diminuiu um pouco. Nos últimos anos de seu reinado, ele se distanciou da caça às bruxas e passou a questionar se essas confissões arrancadas sob tortura eram realmente confiáveis. Talvez ele tenha percebido que em muitos dos casos não se passava de uma histeria coletiva e que elas não eram exatamente bruxas. James morreu em 1625, mas o seu legado deixou uma marca profunda. Ele foi responsável por unificar os reinos da Escócia e da Inglaterra, traduziu a Bíblia para o inglês, mas também deixou suas marcas com a perseguição às bruxas que vitimou milhares de pessoas. No final das contas, sua história é uma mistura de grandezas políticas e falhas pessoais. Eu vou fazer outro vídeo sobre ele quando eu acabar os Tudors. E assim eu encerro esse vídeo sobre James VI e I, o rei que temia o sobrenatural quase tanto quanto amava o poder. Se você curtiu e quer saber mais sobre conspirações, bruxaria na realeza e curiosidades históricas, fique ligado nos próximos vídeos. Temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo, vou ali dar um passeio de vassoura e até o próximo vídeo.